Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Super batalha entre super jogadores aqui no Title Tuesday, partida saindo do forno entre o acrobata do xadrez, Maxime Vachier-Lagrave, jogador tático, explosivo, e o campeão do mundo, Magnus Carlsen, né? Então a gente vai ver aqui essa super partida aqui agora, galera. Preparem-se, MVL abre com o peão do rei, sempre agressivo. Magnus Carlsen responde com E5, e depois do desenvolvimento dos cavalos, temos aqui a abertura Ruy Lopes, ou abertura espanhola. E o MVL pode responder com a defesa Berlim, ele pode responder com a defesa Morph, ou ele pode responder com este lance jogado aqui, ó, bispo B4. Eu nunca vi isso, eu já vi bispo C5 bastante. Eu nunca vi esse lance aqui. Será que tem nome isso daqui? É defesa Alapim da Ruy Lopes. Não sabia que tinha Alapim na Ruy Lopes. Enfim, uma variante aqui, deixa eu ver se ela é rara. Já foi jogada 115 vezes pelos grandes mestres. A gente não tem grandes... Bom, Ian Duda jogou e ganhou em 2024. Uau, galera, que isso. Uma abertura diferente aqui, né? Falando nisso, vamos dar uma olhada aqui vamos dar uma olhada nessa abertura aqui, né? Na Ruy Lopes. Ó, tô aqui no Lotus Chess. E ele vai olhar as minhas partidas aqui, vai criar um treino pra mim, ó. Tô na Ruy Lopes, quando joga A6, eu costumo capturar, ele já identificou isso das minhas partidas, ele foi na minha conta do chess.com, do Lichess, e procurou lá o que eu jogo nessas plataformas, e já falou, ó, você costuma jogar bispo por C6, é um erro, você ainda quer jogar isso daí? Eu posso escolher, vamos aprender a jogar outra coisa então. E nesse primeiro treino, ele vai me mostrando as setas para eu aprender, tá? No próximo treino, ele já vai me mandar as cegas aqui. Então vamos lá. Eu não troquei, eu roquei, deixei o peão no centro, ele não capturou, eu defendi. Aqui eu protejo o meu bispo e jogo C3 para avançar no centro. Muito bem, aprendemos aqui uma variante nova, já não preciso ficar jogando a mesma coisa. Aqui ele me testa de novo para ver se eu aprendi. É muito legal que por repetição, né? Agora ele me jogou numa outra posição. Por repetição aqui ele vai me jogando. Agora ele jogou numa outra posição, né? E aí parabéns e por aí vai. E você pode ir fazendo isso todos os dias um pouquinho, você vai melhorando nas suas aberturas. Ele vai encontrar armadilha, ele vai te ensinar a jogar armadilha também, a não cair em armadilhas, tá? Então tem muito treino legal de abertura que eu posso continuar. Agora ele vai me mandar jogar a Berlim e por aí vai, tá bom? Vamos voltar aqui para a partida legal, né? Lotus Chess, se você quiser baixar, o link tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá bom? E você baixando pelo link que tá aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, o Lotus Chess, você também ajuda o canal Xadrez Brasil, tá bom? Muito bem, galera, bispo B4 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. O que será que ele tá querendo com essa variante maluca aqui? O MVL segue com C3 e agora o bispo atacado vem para casa de A5 e temos aqui o lance roque jogado pelo MVL. Magnus segue desenvolvendo o cavalo não para F6, mas sim para E7. Esse peão aí que tem mobilidade e o outro cavalo está protegido por outro cavalo, né? Aqui nós temos o lance cavalo em A3, de olho aqui em ganhar o par de bispos. Bispo B6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Cavalo C4 chega de qualquer maneira. E o Magnus Carlsen fala, tudo bem, eu te entrego o par de bispos se você fizer mais um lance de cavalo aí. E tudo bem, você vai ter perdido muitos tempos e eu tô desenvolvendo as peças. O MVL fala, calma, segue atacando o centro com o peão lá ele. E agora temos aqui, peão toma, gostou dessa? Eu esqueci o nome, mas teve um inscrito que deu essa sugestão, falou, toda vez que for dama, né, nessa casa central aqui, da coluna D, na quarta horizontal, você fala dama lá ele, né, capturou lá ele. Eu gostei dessa sugestão. Bom, volta pra partida, chega de besteira. D5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, atacando aqui, dando esse garfo. E o MVL vai para as trocas, cavalo por bispo, peão toma, e aqui E5, MVL ganha espaço, cuidado Magnus Carlsen. Magnus segue desenvolvendo o bispo que ainda não jogou. Bispo G4 traz essa cravada, coloca pressão no peão central. Ainda existe uma cravada incômoda para lidar. Bispo em E3 já se protege, já garante. E o Magnus Carlsen
faz o roque, coloca o rei em segurança. Temos aqui o lance H3, MVL questiona o bispo. Bispo em H5 mantém a tensão. E agora A3 aqui dá liberdade para essa torre poder jogar, porque queira ou não, existe uma pressão na coluna A e as brancas querem jogar a torre na coluna C. Magnus Carlsen joga com o cavalo em A5, já tentando, já de olho aqui em explorar a casa de C4. Torre vem para a coluna C, não permitindo isso. E o cavalo C4 chega de qualquer maneira. Que isso, Magnus Carlsen entregando aqui o peão. O que será que ele tem em mente? O MVL aceita o desafio. Segue com o bispo toma, e depois de peão toma, torre toma. Magnus Carlsen entregou um peão, será que vai ter compensação? Para que ele fez isso? Ele ganha um dinamismo jogando agora com o cavalo aqui em D5. Torre E1 foi jogado trazendo a proteção e C6. Opa! Temos aqui uma peãozadinha aqui avançando. O MVL segue com o lance bispo D2, mantém o bispo no jogo. E torre em E8, segue melhorando a posição da torre. Dama B3 parte para algum ataque aqui na ala da dama, né? Não é tão fácil esse ataque aqui. E o Magnus Carlsen segue com B5. A torre de C volta para a casa de C1. Cavalo C7 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E bispo B4 aqui vai tentando ganhar um pouco mais de atividade o MVL. Magnus propõe a troca de damas. Será que dá para trocar damas? Claro, se você tem um peão a mais, por que não, né? Erro grave do MVL. Nunca troque a dama contra o Magnus Carlsen. Olha, tem duas coisas que eu nunca falei no canal. Aqui eu vou falar hoje pela primeira vez. Nunca troque a dama contra o Magnus Carlsen, ele vai ganhar de você. Sem as damas ele vai jogar mais 200 lances, não vai errar nunca mais. E você vai errar e ele vai ganhar. Tá bom? Depois você joga contra o Magnus Carlsen e me fala se eu tava certo ou não. E a segunda coisa que eu nunca falei no canal é sobre aberturas. Nunca jogue a Bogo Índia. Mas isso daí eu vou deixar para outro dia. Eu nunca comentei isso no canal, hein? Cavalo por D5 foi jogado agora aqui pelo Magnus Carlsen, pressionando o bispo. E aqui cavalo G5, MVL manobra, roteia o cavalo para lares perigosos. Carlsen tira o bispo do jogo, cavalo toma, peão toma, rasga o ataque aqui, vai para cima desses cacos de peões. E o MVL segue com o cavalo em E4, devolvendo o material. Torre por peão foi jogado, mas o cavalo consegue um posto eterno na casa de D6. Um cavalo na sexta horizontal já dizia Dr. Orfeu D'Agostini no seu livro Xadrez Básico da década de 80, 70, sei lá de quando que é esse livro, é um livro antigo. Ele dizia, um cavalo na sexta horizontal muitas vezes vale mais do que uma torre. Ele estava certo, apesar de não ser uma verdade absoluta, ele também colocava que não era uma verdade absoluta, ele dizia na maioria das vezes. E é verdade. Um cavalo muito forte e o bispo do Magnus Carlsen nada pode fazer contra esse cavalo. Torre B8 foi jogado pelo Magnus Carlsen protegendo o peão. E aqui G4, MVL vai pra cima desse norueguês safado. Bispo G6 foi jogado pelo Magnus Carlsen e F4, cara, assustador. Aqui ele tá quase prendendo o bispo do Magnus Carlsen. O bispo dá uma olhada, pra onde é que eu posso ir? Essa casa aqui é a única. Ele fala, eu vou pra lá. Bispo D3 foi jogado, torre persegue o bispo fala, agora eu vou atacar aqui. A torre fala, eu quero caçar você, o bispo escapa mais um pouco, né? E agora a torre A1 foi jogado, provavelmente pensando em pressionar o peão. Magnus segue centralizando aqui o bispo, temos o lance torre A7, sim, esse lance foi jogado, torre B3 busca um contragolpe, rei H2 faz a proteção e H5 é o lance do desespero. O Magnus Carlsen aqui vai para esse super lance que vai para esse contra-jogo, né? Ele está evitando temas de mate na fileira do fundo e está tentando abrir a posição. O MVL aceita o peão, toma aqui peão. Cara, ele tá realmente com os peões meio estragados aqui, mas o Magnus Carlsen também não pode se orgulhar dos peões dele. Torre F3 foi jogado, F5 salva o peão, olha o cavalo monstro. E agora rei H7 indo para arriba de los peones. Torre A3 propõe trocas e agora temos torre toma, peão toma e rei H6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Uau! MVL tem um super lance aqui, torre E2 disparando o peão. No calor aqui da posição, ele não encontra, joga um rei G3. Magnus Carlsen segue com rei por peão. E agora a torre E2 foi jogada. E agora tem saída, só tem um lance bom. A essa altura do campeonato, galera, sério, nessa posição, o Magnus Carlsen sabe que ele já perdeu o bispo.
Rafa, mas eu não entendi. O bispo dele parece estar seguro aí. O Magnus Carlsen sabe que na hora que esse peão avançar, ele vai ter que sacrificar o bispo no peão, porque a casa de promoção está garantida pelo cavalo e ninguém consegue parar esse peão mais. Por isso o Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição. Olha a avaliação. Ele sabe que ele vai perder o bispo. O que ele faz? Eu vou capturar o máximo de peões que eu puder. Simples assim. A partida segue com torre E3 protegendo o peão. E rei G5 forçando a barra para cima dos peões aqui do MVL. H4 com cheque, joga o rei de volta para o canto. E E6 chegou, não tem mais jeito. Peão toma e não tem mais como parar esse peão. É agora ou nunca. Tem que sacrificar o bispo aqui, porque se ele passar, o que você vai fazer? Ah, vou jogar aqui. Não dá, né? Então aqui tem que tomar, é forçado. Bispo toma. E aqui, torre cheque. Quem diria que esse lance intermediário é um erro grave. É o que acontece com a barrinha. É o famoso ataque cocada. Você não conhecia o ataque cocada? Você faz o lance e ele fala, calma, cocada. Olha, se você pegou essa referência, você tá velho, hein? Você tá velho. Agora é o seguinte, meus amigos. Agora é o seguinte, meus amigos. Esse lance, por incrível que pareça, tá errado. Aqui o melhor era não inventar moda, não fazer firula e tomar logo esse bispo. Tô falando, às vezes esses caras de 2.700, no caso aqui online 3.200, 3.300, eles têm um problema sério, eles são muito sofisticados, né? A gente vai direto com sede ao pote. Agora o problema é o seguinte, 9 em 10 vezes eles estão certos, uma em cada 10 é a gente que tá certo, né? Agora aqui tinha que tomar o bispo. Esse cheque não funciona e por quê? Por conta do lance brilhante do Magnus Carlsen, brilhante, aqui é difícil de achar esse lance. G5, cara, G5 é um lance espetacular aqui do Magnus Carlsen, é o único lance da posição. E o que esse lance faz? Esse lance faz com que, depois de torre por bispo, se tenha torre por A3 e esse lance vem com cheque, o rei se afasta e peão toma e tem um peão passado aqui perigoso. Ah, as brancas têm uma peça a mais por 3 peões e um peão passado perigoso, hein, com o rei dando suporte e a torre atacando aqui. Não sei não, eu acho que nessa posição o Carlsen poderia até ganhar. Por isso o G5 é um super lance, o MVL respeita tanto que ele vai para a torre por peão e o Carlsen vai ganhar um tempo para salvar o bispo. Olha o nível, olha o nível. Peão por peão também não faria nenhum sentido. Você simplesmente vai tomar o peão com cheque e depois vai salvar o bispo. Por isso que super lance G5 foi jogado torre por G5, o MVL respeita e ele prefere capturar alguns peões. Ele captura G5, vai capturar em B7, ok. Vamos ver como segue. Rei H6 foi jogado, cavalo por B7 leva mais um peão. Torre por A3 com cheque, pelo menos nessa variante o Lagrave tem um rei ativo e peças vindo para cima do rei do Carlsen. Bispo D5 foi jogado, cavalo vem para casa de D6, o cavalo gosta dessa casa. Torre em F3, cheque mate, não é mate, rei E5 foi jogado, torre em E3 com cheque, o rei volta para F4 e agora... Torre F3 com cheque, vai empatar? Não! O MVL quer ganhar, ele joga rei G4 e o Magnus Carlsen volta a torre para casa de F8. Cuidado, tá quase levando mate. Cavalo em F5 com cheque, o rei vem para H7. Torre com cheque, o rei vem para G6. No limite, cavalo em E7 com cheque, que medo! Rei F6 foi jogado, cavalo por bispo. Peão toma, torre toma e agora o MVL tem esse finalzinho com um peão a mais. Será que dá pra ganhar do Carlsen? Nunca! O Carlsen é o big boss do xadrez. Você precisa ter no mínimo 3 ou 4 peões a mais do que o Carlsen pra ganhar dele nos finais. Rafa, não exagera. É minha opinião. A minha opinião é minha e eu falo o que eu quiser aqui. Torre B8 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Torre em F5 com cheque. Rei, aqui tanto faz. Rei G6. Rei G6, H5. O Magnus prefere jogar com rei E6, mas os dois dariam. H5 foi jogado, pelo menos não é com cheque. B4, olha o contragolpe desse Noruga. H6, o peão avança, o peão avança, o peão avança. A torre volta para proteger. Não adianta falar ganhei a torre. Que legal, você ganhou a torre e as brancas trazem a dama pro jogo. Não dá para jogar isso. Por isso... Torre H8 foi jogado, o Magnus Carlsen vai pra cima desse carinha, e esse carinha aqui já sabe que o futuro dele, né, é um futuro condenado, tanto que o Magnus Carlsen joga aqui mais alguns lances, o MVL aqui ele literalmente sacrificou o peão e foi pras trocas, ele propôs o empate, que de fato aqui é o resultado mais esperado entre jogadores desse nível, e por isso aqui temos esse belíssimo de um empate. Galera, que luta, né? Que luta bonita entre esses dois jogadores, 67 lances, deve ter sido uma precisão altíssima, vamos ver aqui.
muito alta, 91,2% de precisão para o MVL, 91,3% para o Big Boss Magnus Carlsen. A gente olha aqui no gráfico que o MVL botou pressão, hein? Mas o Carlsen encontrou cada recurso, né? G5 foi espetacular, que lance, que defesa. Olha, eu costumo gostar de ver ataque, de ver não sei o que e tal, mas essa defesa do Carlsen foi maravilhosa. E aqui, palmas para o MVL que venceu o Title Tuesday, galera. Que isso, olha só, vamos trazer aqui o MVL. Como é que faz aqui? Pronto. Vamos trazer aqui o MVL. Primeira colocação aqui do torneio, medalha de ouro, 9,5 pontos. Ian Duda, que ganhou do Carlsen, 9,5 pontos. Denis Lazav, que sempre no topo, 9 pontos. Nihal Sarin, Caruana, Sindarov. Cadê o Nakamura ficou em oitavo, Erigais em nono. Cadê o Magnus Carlsen? Ficou em 12º lugar. E cadê o Faustino Ouro? O Faustino Ouro tava mandando bem nesses torneios aí. Cadê o Faustino? Não jogou. Não tô achando o nome do Faustino aqui. Só se ele tá mais pra baixo. Não jogou. Ele costuma ficar bem, né? Nos últimos ele ficou tipo em topo de tabela. Faustino Ouro. Não encontrei. Ele não jogou aqui. Tem um brasileiro aqui. Quem que foi? Vanderlei, ó. O Vanderlei jogou aqui. Foi bem, hein? 4 pontos, cara. É um torneio difícil. Mandou bem aqui. Tem mais algum brasileiro? Às vezes o Cricor joga aqui, vai bem também, né? Deixa eu ver se tem mais algum brasileiro pra cá. Gabriel do Carmo, 5 pontos. Que legal, que bacana. Mandou bem, Gabriel do Carmo. Tem mais algum brasileiro por aqui? Vladimir Zampronha, 5 pontos. Mandou bem demais. Cadê mais? Luca Jurgen, muito bem, 5 pontos também. Tá bem colocado. Giovanni da Silva, 5 pontos também. Que legal. Como é que eles podem jogar esse torneio sem ser titulado? Eu também quero jogar. Será que é aberto? Aqui o Vinícius Saito, 5 pontos. Que legal, mandou bem demais, cara. 5 é difícil para esse torneio. Tá à frente de muita gente forte, né? E deixa eu ver se tem mais alguma bandeirinha do Brasil. Leonardo Espinha Alonso, 6 pontos. Uau, galera. Que isso, Leonardo. E aqui, Lucas Aguiar, mestre Fi. Já joguei algumas vezes, joga muito. 6 pontos, mandou bem demais. Grande Molas, 6 pontos. Um abraço pro nosso mestre nacional, Roberto Molina. Carinhosamente conhecido por Molas, né? E quem mais aqui? Tem mais algum brasileiro? Cadê o Cricão? Mandou benzaço. 60ª posição, 7 pontos. O Cricão da massa. E aqui eu acho que não deve ter ninguém aqui acima do Cricor com a bandeira brasileira. Muito bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!